Take 1, action! Olá, amigos do Faro Frame. Estamos aqui mais um dia e vamos falar do filme A Bruxa, do 71. Quase. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. A história do filme é inspirada na primeira histeria de bruxa dos Estados Unidos, ambientada 62 anos antes dos infames julgamentos das bruxas de Salem, na Massachusetts colonial. Número 2. Em uma cena, é possível ver milho com sinais de um fungo do gênero Claviceps, um alucinógeno que muitos atribuem a histórias de possessão e feitiçaria. Número 3. A grafia do título The Witch, com 2 Vs, é como a palavra era escrita naquele período da história, porque a letra W ainda não era de uso comum na época. Número 4. Os personagens falavam em um dialeto chamado Jacobean English, com sotaques ingleses de Yorkshire. Eggers também extraiu pedaços de diálogo de relatos da vida real do julgamento das bruxas de Salem, diários e outros documentos escritos na época. Número 5. As filmagens foram feitas com lentes Panavision de 1940, que conferem uma imagem arredondada e embaçada nas bordas, dando um aspecto vintage ao filme. Número 6. O diretor Robert Eggers vetou o uso de qualquer instrumento eletrônico na trilha sonora e não queria nenhuma harmonia ou melodia tradicional na partitura. Então, Mark Corbin escolheu criar músicas com instrumentos atípicos, incluindo a Nyckelharpa, que é um instrumento típico sueco com cordas e teclas, e o waterphone, instrumento de percussão. Número 7. Stephen King, que muitas vezes é chamado de mestre do horror, afirmou que ficou aterrorizado com este filme. Número 8. Na mitologia basca, o bode preto é uma figura comumente conhecida relacionada ao diabo. Além disso, o encontro mágico entre bruxas é chamado de aquelarre, que em basco significa prado do bode. Pedro, nos diga a ficha técnica, por favor. Tudo bem, Gustavo. A bruxa é estrelada por Anya Taylor-Joy, que faz o papel da Thomasin, que é a garotinha principal. E temos o Ralph Ineson, que faz o William. Temos o Kate Dickie, que faz a Kate Dickie, perdão, faz a Catherine, Harvey Scrimshaw, Caleb, que é o moleque, e Robert Eggers dirige o filme. Muito bem. Orçamento bem baratinho, de 4 milhões de dólares, e arrecadou 40 milhões, então foi bem ali a coisa. E premiação, deve ter tido também, né? Teve alguns prêmios menores, né? Teve o prêmio do Festival Sundance de cinema, que venceu o prêmio de direção na categoria de US Dramatic. Qual é a categoria? US Dramatic. US Dramatic. US Dramatic, yeah. Foi indicado e ganhou vários outros prêmios menores, principalmente no circuito europeu. Gustavo, você tem histórias de A Bruxa? A Bruxa. Dizem que foi criado um novo gênero a partir da Bruxa, porque é o primeiro longa do Robert Eggers como diretor, né? Tá. Depois de muito sucesso lançando filmes que eram muito estranhos e obscuros, sem muito sucesso, né, ele tentou fazer alguma coisa que fosse mais comercialmente viável. Você imagina que esse filme é mais comercialmente viável, é menos estranho, né? Imagina. E aí, segundo analista, o filme transcende o gênero do terror tradicional, porque não é um terror que tem aquela figura monstruosa fazendo o jump cat ali rapidamente, né? Te aterrorizando a todo momento, não tem aqueles clichêzinhos que nem a gente falou lá dos clichês de espelho, essas coisas, não tem esse clichê básico. Não tem. Óbvio que também nem tinha espelho ali, né? Eles dizem que é uma categoria de horror elevado, né? Legal. Que tem uma iluminação expressionista, tem o uso de diferentes tipos de câmera para traçar os limites temáticos, a edição para esconder o horror da visão principal. Tem o horror, você sabe que tá ali, tá escondido. E não te mostra tanto. E tem uma dissonância da música em si. Eles usam instrumentos alternativos, então você vai compondo tudo isso, tem esse terror diferenciado, né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas tem um momento, tem uma revelação, né? Vamos falar aqui, para não estragar o prazer dos outros que não viram. E a revelação, geralmente em filmes de terror é um susto, é alguma coisa gritante. Nesse não, é uma coisa delicada. Suave, né? Tanto que você leva um susto e fica meio assim, o que é isso? Dost thou see a book
Falar de algumas coisas sobre temáticas, né? O enredo desse filme orbita em torno de um conflito psicológico. Tem ali, tem um retrato repressivo e patriarcal da sociedade puritana e tem a libertação sombria e assassina das bruxas, né? Em teoria, dá uma libertação principalmente para as mulheres, que eram a figura feminina principal, que é a Thomasin. Ela tem desejos, né? Ela deseja fazer coisas além daquela família puritana que era extremamente tradicional e extremamente religiosa. Queria ir além, né? Queria fazer coisas diferentes. E Thomasin quer independência, ela demonstra a sexualidade dela, ela quer aceitação, quer poder. E um dos símbolos desse filme para quebrar essas coisas e mostrar essa diferenciação é a nudez. Quando tem coisas, a floresta, né, escura, e a nudez são símbolos para indicar essa libertação. Né? E aí uma outra coisa é comentar, existe um conflito simbólico entre a civilização e a natureza, que no final das contas a natureza acaba ganhando, né? Porque a natureza ali com a floresta representa a família, representa aquela coisa mais tradicional, mais puritana, e a floresta representa mais liberdade, né? Cara, você sabe que isso aí é da época das bruxas de Salem, daquele julgamento das bruxas de Salem? Mas você sabe que eu tava lendo, eu tava fazendo nossa pesquisa aqui pra falar, não sei o que, aí surgiu um artigo numa revista que falava sobre o filme A Bruxa, aliás, por isso que eu cliquei, mas depois mudava totalmente, falava sobre esses julgamentos das bruxas de Salem. Você sabe que queimar bruxas não é uma coisa habitual, como parece, naquela época, mulher esquisita queima que é bruxa. Mas, nesse episódio das bruxas de Salem, existe até houve um conflito. Será que devemos queimar? Claro que foram queimadas 19 pessoas, não só mulheres, mas também homens foram queimados, provavelmente hereges, né, naquela época. O Robert Eggers, ele pegou todo aquele clima e jogou no filme. Inclusive, o filme começa com a família sendo expulsa dessa vila, né? As portas se abrem. Plantation lá, né? Exato, eles são lançados por heresia. O que também me causa estranheza, porque ele é extremamente religioso. Então eu tava pensando... Parecia que ele era mais puritano do que as pessoas estavam lá, e as pessoas estavam seguindo certos costumes que ele não concordava. Que era como se fosse muito moderninho, né? Exato. Quer dizer, uma discordância dentro da religião, mas o cara é extremamente religioso. Extremamente religioso. E outra coisa curiosa, Gustavo, não sei se você fez esse tipo de pesquisa. Tem muito vídeo por aí que é assim... tal filme Explained, né? Sim. Tem um monte. Aí, obviamente, eu fui ver The Witch Explained. Eu achei uma coisa curiosa, eu quero ver sua opinião. Todos mencionaram o fato, é que não é um grande spoiler, tem uma hora que o pai passa o filme inteiro cortando lenha. E tem uma hora que ele sai ali da casa e tem uma pilha de lenha, essa pilha cai em cima dele. E aí unanimemente todos os youtubers falam, essa lenha caindo mostra o pai sendo subjugado pelo fruto do próprio trabalho. Eu falei, e daí? Mas qual que você acha que é o... Você sentiu algum impacto diferente aí, uma coisa? Eu vi uma história que dizia que a única coisa que ele conseguia fazer ali, porque ele tinha uma certa restrição com a mulher dele também, ele já não conseguia dar o alimento para a família, já não estava mais dentro da sociedade, a mulher estava brigando com ele, tinha perdido o filho, então a única coisa que ele podia fazer é ir lá partir a lenha. Isso ninguém impedia ele. Mas a lenha... Agora, por que cai em cima dele? Fala, isso é um simbolismo e coisa e tal. Esse filme é cheio de simbolismo. Cheio de simbolismo, né? Mas, só uma coisa. O ator que faz o pai, que é o cara que corta as lenhas, que é o Ralph Ineson, estranhamente, você sabe quando você tem aquele negócio de déjà vu, né? Porque eu tô vendo, sabe quando eu falei assim, com esse cara? Você já viu ele antes, não? Não, eu me impressionei pra caramba com a voz dele. Tem uma voz... E aquele sotacão, né? Caramba, que legal, né? Ele é um ator inglês, e aí eu tô olhando pra esse cara, ele tá cabeludo, né? Cabeludo. Eu tô olhando assim, com esse cara. Esse cara eu vi em algum lugar. Sabe de onde ele saiu? Ele fazia a série The Office, que é cômica. Sim. A original, a britânica, não a do Steve Carell lá, né? Eu falei, olha só. E ele era um cara extremamente... Cômico. Ele é um cara que fazia pegadinhas nos outros colegas, escritores aqui. E ali ele é um... Isso é um ator, né? O ator tem camadas, né? Ele se transforma. Ele se transforma. Why not? Because I'm already here, you bad twat.
Pode aproveitar aqui, qual que é a sinopse do filme? Começa com essa família sendo expulsa dessa vila, desse local, por heresia, né? E eles decidem recomeçar do nada. Aliás, é interessante esse local que eles escolhem, porque para filmes de terror é fantástico. Imagine uma floresta negra com um clarão. E eles vão no clarão. Então, o cara, eles abrem a porta, tem aquela montanha de árvores, que, claro, deve estar demônios quando ele tem aquele Balrog lá do Senhor dos Anéis, está lá no meio, entendeu? Ele escolhe ali. Ele vai ficar ali. Acho que aqui é um bom lugar. Aí ele fala, Deus vai prover, ele é muito religioso, coisa e tal. E aquele local ali fica, parece, ou pode ser impressão, aí vocês vão ver o filme, pode ser que tenha ou não tenha uma bruxa ali, né? Começa essa questão, porque é interessante desse filme, ele é baseado num conto folclórico. Né? Sim. Contos folclóricos que falam sobre bruxas e tudo mais. Né? É porque, claro, aparecem coisas esquisitas, e aí o cara é religioso ao extremo e começa a suspeitar que alguém tá pisando fora da linha, né? Tá rezando, não tá, tem uma coisa errada aqui, vamos fazer isso e tal. Ou então a gente tá falhando, então Deus tá punindo. No fim tem uma revelação, mas assim, o contar da história é fantástico. O clima é fantástico. O contexto, nós falamos do gênero lá, da música dissonante, os cortes, a iluminação. O filme é muito tons mais sombrios, né? É azul, mas é mais escuro, né? Então todo um clima, né? De um filme de terror de fato. Altamente recomendado, por favor, assistam. Isso aí, meus amigos, um abraço! Action! Boo! There you are. Boo! Where's Sam? Where is that little man? Boo! There you are. Boo!